Daniel 7, dos versos 9 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Para a gente começar a entender o que está escrito aqui nesses versos e quais são as suas implicações, nós precisamos primeiro entender o contexto. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do contexto temático e também do contexto histórico. Começando pelo contexto histórico, e isso os irmãos já devem saber, esse livro foi escrito na época do cativeiro babilônico. Então, Israel havia sido atacada por Nabucodonosor. Na verdade, não exatamente Israel, né? Porque Israel já estava dividida nessa época. A nação de Israel já eram duas nações. E uma parte da nação já havia sido destruída anteriormente, um século atrás, pela Assíria. Então, você tinha o reino do norte, o reino do sul, e o reino, um dos reinos era referente a Israel, que era o reino do norte, o reino do sul era referente ao reino de Judá. O reino do norte já havia sido destruído antes. Sobrou o reino do sul, sobrou o reino de Israel. E agora o reino de Israel tinha sido atacado por Nabucodonosor. Jerusalém foi atacada, foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia, e dentre esses cativos, Daniel. E quando Daniel escreve o livro de Daniel, ele está no cativeiro babilônico e, em parte, também no cativeiro medo-persa, porque o que acontece? Babilônia domina Israel por 70 anos e depois disso vem a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia passa a dominar porque ataca justamente a Babilônia. Então você tem uma mudança de reino nesse percurso e Daniel vive muito tempo, vive muitos anos, então ele passa por esses dois impérios, pelo domínio desses dois impérios. Então esse é o contexto, o histórico. O contexto temático do livro de Daniel, eu costumo dizer o seguinte, até conversava com o Mateus ontem, né, que o livro de Daniel ele possui algumas partes históricas, onde se conta a história de Daniel e se conta a história de seus amigos, e ele tem algumas partes proféticas. Os capítulos proféticos são o capítulo 2, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. E como é que funciona a estrutura desses capítulos proféticos? Ela funciona assim. Cada capítulo explica e amplia o capítulo anterior. Essa é a estrutura de Daniel. Você quer estudar Daniel, você precisa ter isso em mente. Cada capítulo profético explica e amplia o capítulo anterior. Então, o capítulo 7, ele vai explicar e ampliar o capítulo 2, que é o primeiro capítulo profético. É o primeiro capítulo que tem uma profecia, que é o sonho de Nabucodonosor, o sonho da estátua, vocês devem lembrar. De igual forma, o capítulo 8 vai explicar e ampliar o capítulo 7, e assim sucessivamente até o fim do livro, ok? Isso você percebe quando você está lendo o livro. E isso significa que nos capítulos proféticos de Daniel, você vai encontrar um mesmo tema, uma mesma temática sendo desenvolvida. E essa temática é a sucessão de impérios. Quando você vai no capítulo 2, você tem ali as partes da estátua do sonho de Nabucodonosor,
A cabeça de ouro, né, peito e braços de prata, mais um pouco embaixo bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. Cada uma das partes da estátua representava um império. Você pode ler, fica a lição de casa, lê o capítulo 2, em casa você vai ver que o próprio livro de Daniel mostra e dá a interpretação. Cada uma dessas partes da estátua era um império sucessivo, ou seja, cada um desses impérios dominaria por algum tempo e depois seria sucedido por outro, que dominaria este anterior. E nós sabemos historicamente quais foram esses impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, o Império Greco-Macedônico, e Roma, o Império Romano. Quando você chega no capítulo 7, você vai encontrar a mesma temática, só muda as figuras. Então, aqui, no capítulo 7, antes do trecho que nós lemos, existe uma visão de Daniel, onde existem 4 animais. E eles são referentes às 4 partes da estátua, né? Então, nós falamos da estátua, é a mesma coisa. Se você colocar em paralelo, você vai ver cada parte da estátua referente a cada parte, a cada animal. E quais os animais que Daniel vê no capítulo 7? Né? Ele vê o leão alado, que inclusive arqueologicamente nós sabemos que era um símbolo da Babilônia, o leão alado. Você vai ter um urso, que um lado se sobressaía sobre o outro. E isso é interessante também, porque isso é uma referência à Medo-Pérsia, que é uma nação com 2 etnias, vamos colocar assim, a Média e a Pérsia, né? Então é por isso que é um urso com um lado que se sobressai sobre o outro, Medo-Pérsia. Você tem a Grécia, que seria o leopardo, né? O leopardo com 4 cabeças, 4 asas. Isso tudo está aqui no capítulo 7, um pouco antes de onde a gente leu. E você tem um 4º animal terrível e espantoso, que tinha dentes de ferro, que devorava todas as coisas. E aqui, mais uma vez, tem uma relação com o capítulo 2, né? Dentes de ferro. Quando você vai no capítulo 2, o 4º reino era o reino das pernas de ferro. Então, veja que a mesma temática está sendo desenvolvida. O capítulo 2 fala sobre sucessão de impérios, só que com a figura das partes da estátua. O capítulo 7 fala sobre sucessão de impérios e são os mesmos impérios. Então é a mesma temática. A diferença é, cada capítulo explica e amplia o anterior, coloca mais alguns detalhes em relação ao anterior. No capítulo 2, você vai ter, por fim, os pés de ferro e barro, que vai ser referente no capítulo 7 aos chifres do 4º animal. O 4º animal tem chifres. Daniel vê um 4º animal cheio de chifres. Então, isso simboliza uma divisão. Assim como os pés da estátua simbolizavam uma divisão no 4º império, que é o romano, quando você vê o 4º reino, esses chifres simbolizam essa divisão. Então, é a mesma coisa, está tudo em paralelo. Isso vai acontecer também no capítulo 8, que eu estou explicando aqui a estrutura. No capítulo 8 também Daniel vai ver animais, e esses animais também têm relação com tudo isso aqui que a gente falou. Você vai ter, no capítulo 8, não é o nosso foco, mas só para pincelar, no capítulo 8 você vai ter o cordeiro e o bode. São esses 2 animais que são mostrados, né? Um cordeiro que tem um chifre maior do que o outro, olha só, mais uma vez. Você tinha um urso com um lado que se sobressai sobre o outro. Agora você tem um chifre maior que o outro. É a Medo-Pérsia, mais uma vez. Sempre a Medo-Pérsia é representada por esse aspecto duplo, porque são 2 etnias, Média e Pérsia. E aí você tem depois o outro animal, que é o bode, que tem um grande chifre, que acaba se quebrando depois, que é a Grécia. O próprio capítulo 8 vai mostrar que é isso. Se você for lá no verso 21, diz: o animal que você viu, os animais que você viu, o carneiro, no caso, é a Média e a Pérsia, e o bode é a Grécia. Então, a própria Bíblia explica isso, né? Quando você lê esses capítulos, a própria Bíblia dá a interpretação. Então, eu expliquei tudo isso só para mostrar qual é a estrutura e mostrar que o tema central é essa sucessão de impérios. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender os versos que nós lemos.
ok? E os versos que nós lemos, eles falam sobre um julgamento, um juízo, um tribunal, né? Nós lemos aqui, por exemplo, no verso 9, a descrição, vamos ler de novo: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, os cabelos da cabeça eram como a lã, o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram como fogo ardente. Então aqui ele está falando sobre o ancião de dias, que tem uma descrição extremamente imponente, e que qualquer cristão vai te dizer que isso aqui é a representação de Jesus. Eu nunca vi ninguém dizer, de Jesus não, de Deus, do Pai, né? De Deus Pai. Nunca vi ninguém dizer o contrário. É a descrição de Deus Pai, é o trono de Deus, é a descrição de Deus Pai. E mais adiante, no verso 11, no verso 10, você tem: um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então existe aqui uma descrição de um juízo, de um julgamento. Mas não é um julgamento qualquer. É um juízo onde você tem o próprio Deus como juiz, que é o ancião de dias. Essa descrição imponente, os cabelos brancos, né? O trono de fogo, o trono que mana um rio de fogo, milhares o servindo, são descrições de Deus. Você vai encontrar descrições parecidas disso em outros livros proféticos. Então nós temos aqui a ideia de um juízo, de um julgamento. Agora, por que esse julgamento se inicia? A gente volta um pouquinho atrás de novo, no contexto. Quando Daniel vê os 4 animais, do quarto animal, que tinha chifres, sai um chifre pequeno. E esse chifre pequeno ele acaba crescendo. E esse chifre pequeno, ao crescer, ele derruba outros 3 chifres. Ele vai se tornando um chifre imponente, ele vai se tornando um chifre soberbo, ele vai se tornando um chifre blasfemo, que blasfema contra Deus. Isso está logo no verso anterior ao que a gente leu. Então, quando esse juízo começa no céu, ele começa como uma resposta a esse chifre pequeno. Então, nós começamos a entender aqui que existe um juízo do céu, que é presidido por Deus Pai, que é o ancião de dias, e ele é uma resposta ao chifre pequeno. Esse chifre pequeno, quando ele surge, ele começa a fazer barbaridades. E em algum momento Deus julga esse chifre pequeno. Agora vamos começar a organizar as coisas, porque no fim das contas a gente tem todas essas figuras aqui, a gente pode até ficar confuso, o que significa tudo isso? Vamos lá. Vamos voltar aos animais. Leão alado a gente sabe que é a Babilônia. O urso a gente sabe que é a Medopérsia. O leopardo a gente sabe que é a Grécia. Aí depois disso você tem um grande animal terrível e espantoso que a gente sabe que é Roma. E bate exatamente com o que acontece na história. Mas o que acontece depois de Roma? Bom, depois de Roma, o que acontece é uma fragmentação do Império Romano, historicamente falando, que vai acontecer em 476. O Império Romano já estava dividido nessa época. Ele era muito grande, então ele se dividiu em Império Oriental e Império Ocidental. E o Império Ocidental, ele foi fragmentado. Por quê? Porque foi invadido pelas tribos bárbaras. Isso acontece no ano 476 depois de Cristo. E aí, nesse momento, Roma, a toda poderosa Roma, pelo menos a Roma ocidental, ela cai. E ela se torna algo absolutamente fragmentado. O que são os países da Europa hoje, a maioria, é o que sobrou de Roma. Essa fragmentação se tornou, posteriormente, os países da Europa hoje. Então, veja, a gente sabe que houve essa fragmentação de Roma, e bate com o que a profecia diz. A profecia fala sobre um animal terrível e espantoso que tem chifres. Esses chifres são divisões. Eles são reinos. Reinos que surgem a partir desse império, ou seja, fragmentações. Que é a mesma coisa que acontece no capítulo 2. Os pés da estátua, se vocês lembram do capítulo 2, os pés da estátua, eles possuem os dedos, que são divisões, e eles são um pouco de ferro, um pouco de barro. Se você ler o capítulo 2, você lembra disso. Que significa o quê? Né? O profeta vai dizer, um pouco da força
do reino anterior, o reino de ferro, que é Roma, mas ao mesmo tempo eles não conseguem se reunir totalmente como foi o Império Romano, que é justamente a descrição dos países da Europa. Depois que há essa fragmentação, nunca mais os reinos se reúnem da forma como foi o Império Romano, mas eles tentam, por meio de casamentos, por meio de acordos. Então há um pouco ainda da força do ferro, mas eles não se tornam mais um grande império. Veja como bate, né? Você olha para a história, você olha para o que está escrito aqui e bate certinho. Então a gente sabe que depois desse grande animal terrível e espantoso, que é Roma, você tem essa fragmentação do império. E o chifre pequeno, conforme a gente lê, ele surge nesse contexto, depois da fragmentação do Império Romano. É o que a gente vai vendo quando a gente lê aqui. Então você tem a fragmentação e aí depois vem o chifre pequeno. Então, quando a gente começa a pensar no que seria esse chifre pequeno, a gente precisa pensar em algum poder que surge depois da fragmentação do Império Romano. É o que a Bíblia está nos indicando. Então a Bíblia indica, olha, vai ter uma sucessão de impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Aí em algum momento de Roma vai sair um poder. E aí é depois desse poder, que acontece depois da fragmentação de Roma, é que então em algum momento vai se levantar esse tribunal. Ou seja, é algo mais para lá, né? Então a gente começa a tentar identificar aqui quando que vai acontecer esse juízo, e em quais circunstâncias, e começa a tentar identificar quem é esse chifre pequeno. Esse chifre pequeno, ele não só tem que surgir depois da fragmentação do Império Romano, como ele precisa ter alguma ligação, alguma relação com o Império Romano. Porque na figura aqui você tem o grande animal terrível e espantoso, que tem chifres, e o chifre ele está ligado ao animal. O chifre é parte do animal. Então, se esse chifre pequeno ele surge do quarto animal, ele tem o DNA de Roma. Ele surge a partir de Roma, ele tem relação com Roma, embora não seja Roma em si. Então, o que a gente está procurando aqui? A gente está procurando algum poder que surge depois da fragmentação do Império, depois de 476, e que se torna grande, se torna arrogante, e que tem um DNA romano, embora não seja Roma. Que poder é esse, gente? Né? Os adventistas do sétimo dia, eles têm interpretado que este poder é o papado, é a instituição papado. Não um papa específico, a instituição. O papado é o cargo de bispo de Roma. Como nós vimos nas nossas últimas palestras, Roma, ao longo do tempo, foi se arrogando. E aí aqui o Roma eu estou falando da igreja, né? A igreja romana. Foi se arrogando a ser a igreja sobre todas as outras igrejas. Ela começou a entender que ela deveria estar acima de todas as igrejas e que seu bispo, o bispo de Roma, deveria estar acima de todos os bispos. O bispo de Roma é o Papa. Então, você tem um desenvolvimento da ideia do bispo de Roma sobre todos os bispos ao longo do tempo, até chegar a algum momento em que, de fato, diversas igrejas, a maioria das igrejas da Europa, começa a enxergar o bispo de Roma como o bispo sobre todos os bispos. Ou seja, surge um poder. Quando que surge esse poder? É justamente depois da fragmentação do Império Romano. Porque antes você já tinha o bispo de Roma, mas ele não tinha tanto poder. Ele foi escalando o seu poder ao longo do tempo, mas ele ainda não tinha tanto poder. Mas depois da fragmentação do Império Romano, e aí eu estou falando de história, o que acontece? Abre-se um vácuo de poder. Você tinha o Império Romano e agora você não tinha mais. Então, nesse vácuo de poder, o bispo de Roma, ele começa a ser uma espécie de substituto. É como se ele substituísse o espaço que o Império Romano tinha na época. Ele começa a substituir. E, a partir dali, algumas coisas começam a pavimentar o caminho para que o bispo de Roma realmente se torne muito poderoso. Então, ele começa a ter algumas relações políticas com alguns reis.
Em 508, por exemplo, ele tem uma relação política muito forte com Clovis, o rei Clovis da França. E isso vai escalando, isso vai escalando. Quando você chega na década de 30, da 530, você começa a ter relações muito fortes do bispo de Roma com o imperador Justiniano, que era da outra metade do Império Romano que ainda não tinha caído, que é Constantinopla, se tornou Constantinopla. E aí o imperador Justiniano começa, por exemplo, a lutar pelo Papa com seus exércitos. Então você começa a ter um bispo de Roma cada vez mais poderoso, cada vez mais político, com cada vez mais relações políticas. E isso acontece justamente depois da fragmentação do Império Romano. Não de um dia para o outro, claro, mas é um poder que vai se desenvolvendo. Então veja como que se encaixa. É por isso que os adventistas do sétimo dia, há muito tempo, têm enxergado esse chifre pequeno como sendo o poder papal. E aí, quando a gente entende, e obviamente eu estou fazendo um mega resumo aqui, né, tem vários outros detalhes que a gente poderia trabalhar, mas o tempo não permite, mas quando a gente entende que o chifre pequeno é o papado, e os adventistas não inventaram isso, é importante dizer isso também, né? Muitos protestantes, no início do protestantismo, acreditavam nisso, que o chifre pequeno era o papado. Até os que não acreditavam que o chifre pequeno era o papado, acreditavam pelo menos que o papado era o anticristo, ou que o papado era a besta, né? E alguns acreditavam que o papado era tudo isso. Mas isso era algo comum, era um tipo de interpretação comum no início do protestantismo. E o adventismo vem nessa mesma linha interpretativa. E quando a gente entende isso, que o chifre pequeno é o papado, a gente começa a entender melhor esse julgamento, esse juízo que acontece no céu. Porque você tem um poder humano que começa a se arrogar a prerrogativas divinas. É necessário que haja uma resposta dos céus. Porque não pode ficar assim. Como que um poder humano ele vai assumir prerrogativas divinas? Ele vai fazer aquilo que só Deus pode fazer. Conversava com Mateus, né, e ele dizia, acho que foi na escola sabatina, né, que o Papa ele tinha o poder de tirar e colocar pessoas no inferno, metaforicamente, claro, né? Mas é porque existia essa crença, né, no purgatório, a crença de que a Igreja Católica poderia vender o perdão, e aí você poderia tirar alguém do purgatório por meio de uma oferta que você deu, e etc. Ou seja, era um homem que tinha as chaves do céu e do inferno. Basicamente, ele definia quem podia ser salvo, quem podia se perder. E muitas outras coisas. A Igreja Católica ela se julga, o sistema católico se julga como aquele que pode definir quais são as doutrinas, porque ele é como se representasse Deus na Terra. Então, o sistema católico ele pode, por exemplo, definir que não, é o domingo que nós temos de guardar. Se você for no catecismo, por exemplo, da Igreja Católica, você encontra lá, guardar domingos e festas, em vez de guardar o sábado. Está no catecismo. Então, você tem um poder que se arroga ao divino. Isso precisa ser respondido pelos céus, não é verdade? Existe aqui um poder que está ferindo a autoridade dos céus. Então você começa a perceber que esse juízo que se levanta, ele é uma resposta ao chifre pequeno. Mas existe um ponto interessante aqui. Esse juízo, que é o que a gente chama de juízo pré-advento, ou juízo investigativo, ele também é a purificação do santuário. Não é o foco aqui, mas no capítulo 8 a gente sabe que existe um santuário celeste que é purificado. E, como eu falei, a estrutura de Daniel é cada capítulo profético explica e amplia o anterior. Então, o capítulo 8 ele explica e amplia o capítulo 7. Então, quando você lê em paralelo os dois capítulos, você percebe o quê? Que este juízo, ele é o mesmo evento que está sendo narrado no capítulo 8 com o nome de purificação do santuário. Então, o juízo é a purificação. As duas coisas estão conectadas, as duas coisas são a mesma coisa. Ok? E a gente sabe, e aqui eu vou ter que ser muito resumido, a gente sabe que o capítulo 8 de Daniel ele tem tudo a ver com
o capítulo 16 de Levítico, que fala sobre o dia da expiação, o Yom Kippur, que a gente sabe que é uma figura do grande dia da expiação que ocorreria no céu em algum momento. Não é verdade? Então a gente começa a perceber que está tudo interconectado aqui. Existe um juízo ao chifre pequeno, e esse juízo ao chifre pequeno ele está conectado ao juízo a nós, que é o juízo investigativo. Mas como pode ser isso, né? Como que o nosso juízo pode estar conectado ao juízo do chifre pequeno, ao juízo do papado? Isso aqui é muito interessante. Quando você tem um problema jurídico entre duas pessoas e elas precisam ir no tribunal, e o Mateus está aqui para não me deixar mentir, não vai uma pessoa só, vai os dois. Vai as duas partes, tem que ir as duas partes. Por quê? Porque o juiz tem que ouvir as duas partes, não é verdade? Então você tem, por exemplo, um acusador e um acusado. Os dois têm que ir lá para o juiz ouvir as duas partes para ele entender o que está acontecendo e averiguar quem é que tem a razão. É exatamente o que acontece aqui. O chifre pequeno, ele se arroga a Deus. Então, o que ele faz em relação a nós? Ele nos acusa. O que acontece, por exemplo, qual é a relação, por exemplo, que existe quando a gente fala de teologia oficial da Igreja Católica? O que o papado fala em relação àqueles que não são católicos? Ele condena. Você não é católico, você está errado. Você está em pecado. Então, existem acusações em relação ao nosso cristianismo, à nossa fé, como se nós estivéssemos errados, né? E isso não deixa de ser um instrumento de Satanás, porque Satanás é o acusador. Então, o chifre pequeno ele acaba sendo utilizado por Satanás, e não só o chifre pequeno, mas também ele, como uma das ferramentas de acusação a nós. Então, quando o chifre pequeno ele é julgado, nós precisamos ser julgados também. Porque no tribunal divino é preciso estabelecer quem está com a razão. Somos nós ou é o chifre pequeno? Nós somos cristãos verdadeiros ou o chifre pequeno está correto e nós não somos? Veja que existe uma relação. E quando Jesus, nesse juízo, ele pega um crente verdadeiro e ele mostra que esse crente foi verdadeiro, ele diz, olha, o meu sangue redime este crente verdadeiro porque ele teve uma fé verdadeira. Quando ele mostra isso no juízo, ele está ao mesmo tempo condenando o chifre pequeno. Porque ele está dizendo para o chifre pequeno o seguinte, olha, quem determina quem vai ser salvo sou eu, Jesus. Não é o homem, não é o papado, sou eu. Eu faço o julgamento. Então, quando o céu ele começa a julgar os cristãos, os professos cristãos, para deixar claro se esses professos cristãos são cristãos verdadeiros, esse é o objetivo do juízo investigativo, e é por isso que ele acontece antes da vinda de Jesus, isso faz com que o chifre pequeno seja condenado. Porque é uma forma do tribunal celeste mostrar a sua autoridade diante do chifre pequeno. Sou eu, Jesus, que faço esse julgamento. O juízo no céu, ele é um juízo que ele nos vindica como crentes em Jesus e ao mesmo tempo condena o chifre pequeno. E é isso que acontece aqui. Você vê que são abertos livros, nós somos julgados e como resultado o chifre pequeno é derrotado. Há um ponto interessante aqui, que é o seguinte, no meio dessa descrição do juízo, em algum momento, o Filho do Homem chega ao ancião de dias e recebe todo o reino, o poder, a glória. E quando a gente vai mais para frente, eu não li aqui porque o tempo não permite, mas quando a gente vai para frente, essa visão de Daniel ela é explicada melhor pelo anjo. E aí você vai ter ali, a partir do verso 20, uma explicação sobre o chifre pequeno, como o chifre pequeno perseguia, e etc, etc. E você tem ali algo falando sobre o juízo. E é dito que
após esse juízo, o reino é entregue aos santos do Altíssimo. Você pode ler o capítulo 7 quando chegar em casa com cuidado e você vai ver. Então, olha que interessante. Na primeira parte, quem recebe o reino, o poder e a glória do ancião de dias é Jesus, o Filho do Homem. Quando o anjo explica, na segunda parte, ele diz que depois do juízo, os santos do Altíssimo recebem o reino. O que isso significa? Significa que, quando Jesus recebe o reino, ele dá esse reino a nós. Não, claro, no sentido de nós sermos poderosos como Jesus, de termos a mesma posição de Jesus, mas no sentido de agora eu posso concretizar o reino de Deus para vocês. Isso significa que esse juízo, ele acontece antes da vinda de Jesus. Porque quando Jesus recebe esse reino e nos dá, isso já é a volta de Jesus e, consequentemente, o reino sendo concretizado. Então, o juízo acontece antes. Quando nós adventistas dizemos que existe um juízo pré-advento, muitas pessoas, mas onde está isso na Bíblia? Está aqui. Os dados bíblicos indicam que existe um juízo antes da volta de Jesus. É o juízo pré-advento. E aí você vai entendendo esse juízo no capítulo 7, no capítulo 8, porque cada capítulo explica e amplia o anterior. E eu poderia me alongar um pouco mais e mostrar quais são as informações bíblicas que mostram exatamente quando que esse juízo aconteceria. Que nós sabemos que existe uma data, e isso aqui indica quando que é. Você tem, por exemplo, ali no verso 25, dizendo que o chifre pequeno, ele oprimiria o povo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E a gente sabe que quando a gente faz a análise desse período, a gente consegue chegar a algumas datas. Então, a gente sabe exatamente, a partir da profecia, em qual momento esse juízo pré-advento acontece. Eu não vou fazer essa explicação toda, mas nós sabemos que esse fluxo de eventos, ele está ali no século XIX. Você sabe, se você já estudou profecia, você sabe que o ano de 1798 é bastante importante, porque você tem a queda de um papa de uma maneira muito curiosa, né? Você tem um general da França, o general francês Berthier, prendendo o papa em 1798. E a gente entende que esse é o fim da supremacia papal. E você sabe que no século XIX você vai ter alguns outros eventos importantes que fazem parte dessa profecia. Então, ali, naquele miolo do século XIX, a gente consegue saber que o juízo começa ali. E aí é uma coisa interessante, porque esse juízo ele começa nesse miolo, né, mais precisamente em 1844. E se você for analisar, eu estava conversando isso com o Mateus também, se você for analisar o século XIX, você percebe que o papado e a Igreja Católica, no geral, sofreu muitos reveses nesse século. Foi um século muito pesado para o papado. Por exemplo, foi quando você começou a ter as primeiras sociedades bíblicas. Começou a ter um monte de sociedades bíblicas. Não tinha isso antes. Então, começou a ter um boom de Bíblias para todos os lados. Nesse período, você começou a ter um estudo maior de Daniel e Apocalipse também, em vários lugares, século XIX. É também nesse período, no século XIX, que Roma, que tinha os chamados estados papais, o Papa ele era dono de alguns estados na Itália. Em 1870 ele perde esses estados. E ele só vai reaver esses estados lá em 1929. Então você veja que o século XIX ele é um século diferente. Ele é um século que realmente você consegue perceber na Terra que o papado está sendo julgado. E a gente sabe que no céu ele tinha começado a ser julgado também. O que é importante a gente entender de tudo isso aqui que eu falei? Eu fiz uma explicação sobre o que diz Daniel 7. Daniel 7 está falando sobre um juízo. É um juízo que envolve todos nós, mas também envolve o papado, porque é uma resposta ao papado. E o que isso tudo tem a ver conosco? O que isso tudo tem a ver com o que nós vimos nos dias anteriores? Bom, nós, como adventistas, nós somos protestantes,
nós temos uma essência protestante, e a nossa interpretação de Daniel e Apocalipse, ela é uma interpretação que era comum aos demais primeiros protestantes. Eu não sei se você sabe, mas Lutero enxergava a besta como sendo o papado. Calvino enxergava a besta como sendo o papado. A Confissão de Westminster, que é uma confissão muito importante, que é seguida por muitas igrejas protestantes, inclusive a igreja presbiteriana, ela diz que a besta é o papado, que o anticristo é o papado. Essa era uma crença comum. Então, essa interpretação que eu dei aqui para vocês é uma interpretação que, na época da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nenhum protestante acharia muito estranho, porque tem muitos elementos aqui que são comuns aos demais protestantes, que os demais protestantes da época, eles ou concordavam, ou pelo menos conheciam e achavam razoável. Essas interpretações eram naturais, normais no meio protestante. Mas o que começou a acontecer com o tempo? O mundo protestante começou a se afastar dessas interpretações. Hoje, poucos protestantes mantêm a interpretação de que o papado é a besta, de que o papado é o anticristo. Poucos. Isso tem se perdido. Hoje, poucos protestantes têm uma interpretação historicista de Apocalipse, por exemplo. Você deve saber que o historicismo é um dos métodos de interpretação do Apocalipse, que é essa interpretação em que você vai vendo o cumprimento das profecias ao longo da história. Hoje em dia é mais comum os demais protestantes ou serem futuristas ou preteristas. O futurismo é a maioria das profecias são cumpridas só muito perto de Jesus voltar, bem no futuro, e o preterismo é todas as profecias já foram cumpridas no passado. Então, houve uma mudança de paradigma no meio protestante e um abandono do historicismo. Quem continua com o historicismo, quem continua enxergando o papado como o anticristo, a besta, a Igreja Adventista. Quem continuou com essa interpretação protestante foi a Igreja Adventista. Então, a importância disso que eu estou falando hoje para a gente é o seguinte: eu dizia que nós não devemos nos enxergar como não protestantes. Nós somos protestantes. Nós devemos, assim, nos enxergar como aqueles que continuam o protestantismo, aqueles que querem levar o protestantismo às últimas consequências. Não aqueles que estão contra o protestantismo. Como Ellen White dizia, né? Os primeiros reformadores, eles são modelos. Nós devemos, como os primeiros reformadores, ter o mesmo afinco pela palavra, etc, etc. Quem leu O Grande Conflito, por exemplo, vê como que Ellen White fala dos primeiros reformadores de maneira muito elogiosa e nos incentiva a não só conhecer a história deles, mas a seguir muitos dos seus princípios. Então, sabendo disso, é importante que nós continuemos firmes nessas interpretações e que nós saibamos passar isso para as outras pessoas, no sentido de, olha, as interpretações que nós seguimos não são interpretações sectárias, não são interpretações que saíram da nossa cabeça e é coisa de adventista, não. As interpretações que nós seguimos são as mesmas que eram seguidas pelos primeiros protestantes. Quem mudou não fomos nós, nesse sentido. Quem mudou foram os outros. É importante isso. Quando a gente entende isso, a gente entende, por exemplo, o nosso lugar em termos de sistema. Nós não somos contra os católicos, isso precisa ficar claro, as pessoas. Mas o nosso sistema adventista, ele é contra o sistema católico. Não no sentido de proibir que existam católicos, evidentemente, que exista o sistema, né? Esse é o Ministério de Liberdade Religiosa. Ninguém está aqui para atacar a liberdade do outro, mas no sentido das ideias. Nós não compactuamos com o sistema católico. Por quê? Porque nós somos protestantes.
porque houve uma reforma. E é por isso que a gente não aceita e não deve aceitar voltar ao catolicismo, voltar aos princípios católicos. E é por isso que a gente enxerga o papado como sendo esse pequeno chifre, a besta, o anticristo. Não as pessoas, mas o sistema, porque o sistema se colocou no lugar de Deus. Então, para fechar, qual é a aplicação disso nas nossas vidas, né? A aplicação disso nas nossas vidas é, primeiro, nós precisamos ter a consciência de que nós somos protestantes. Segundo, nós precisamos ter a consciência de que nós carregamos uma mensagem protestante que muitos protestantes não estão carregando mais. Terceiro, nós precisamos ter a consciência de que nós, enquanto sistema, nós somos contrários aos princípios católicos romanos e não nos submetemos a esses princípios. Isso será muito importante no futuro, porque é por conta disso que nós, por exemplo, não nos submetemos ao domingo, não nos submetemos à imortalidade da alma, não nos submetemos a vários dogmas e doutrinas que fazem parte do catolicismo romano e que muitas vezes outros protestantes se submetem. E a nossa missão é ajudar os demais protestantes a perceber isso. Não de uma forma arrogante, como se os demais protestantes não fossem cristãos, como se nós fôssemos superiores. Não, nós não somos superiores. Apenas nós temos uma mensagem que precisamos passar adiante. Então, que nós estejamos habilitados a, em nossas conversas, em nossos diálogos, mostrar para os demais protestantes o seguinte: olha, eu também sou protestante e eu gostaria de te ajudar a perceber como que nós podemos ir mais longe no protestantismo, continuar a reforma. Eu quero terminar com um lema da reforma protestante que eu acho muito pertinente. Ele diz o seguinte: Igreja reformada, sempre reformando. Que nós continuemos nesse grito de reformar a igreja e de nos mantermos sempre nos voltando para isso aqui, a Bíblia Sagrada. Amém?